Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Bom estar com vocês mais uma quarta-feira. Ano novo, série nova. Hoje vamos começar a expor este pequeno livro, mas tão precioso, o livro de Ruth, ou como a gente está chamando, o Evangelho segundo Ruth. Então, abra comigo, livro de Ruth, capítulo 1. Hoje a gente vai lidar apenas com os 5 primeiros versos. Vamos fazer uma introdução nesse livro. Amém, irmãos? Ouça atentamente. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe, e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã, e o da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Tome seu assento, mantenha sua Bíblia aberta, feche seus olhos. Pai, te louvamos por este texto, por este pequeno livro, e pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor nos ajude a entender o Teu Evangelho à luz desse texto. Pai, pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento e que mais uma vez seja confirmado que o Senhor é bom e que a Sua misericórdia dura para todo sempre. Fala com a Tua igreja, apesar deste pregador, que eu venha ser Tua voz no meio da Tua igreja. Essa é a minha oração, eu a faço no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nesse último final de semana eu estava na praia, ali na esplanada, junto com meus sogros, e a minha cunhada, a Ana, de 11 anos, ela fez uma pergunta interessante. Ela falou o seguinte: se vocês tivessem a possibilidade de prever o futuro e fosse dada 2 opções a você, e você poderia escolher entre ver o dia que você vai morrer ou como você vai morrer. E quando ela fez essa pergunta, eu comecei a imaginar se a gente tivesse esse poder. Já pensou, antes de a gente tomar uma decisão, a gente tivesse a possibilidade de ver o futuro e ver qual o melhor caminho a ser tomado? Eu fiquei pensando na situação do nosso país. Já pensou se o nosso presidente tivesse do seu lado homens, ministros capazes de ver o futuro? Já pensou o nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes, capaz de ver com antecedência as flutuações cambiais, o mercado internacional, o comércio, e com isso tomar atitudes para o melhor desenvolvimento do nosso país? Imagina só se o nosso ministro da Agricultura pudesse ver com antecedência as pragas, as chuvas que viriam e com isso tomar medidas para melhorar o agronegócio. Imagina só se o ministro da Saúde pudesse ver as doenças, as epidemias que viriam e com isso desenvolver vacinas, antídotos. Imagina só se o ministro da Ciência e Tecnologia pudesse ver o futuro e com isso ver os avanços tecnológicos que viriam e sair na frente de países como Estados Unidos, China. Imagina só que maravilha seria se o nosso ministro do esporte pudesse ver com antecedência os gols da Alemanha e antes disso ligasse para a FIFA e falasse: FIFA, quer saber? Deixa para lá. Não precisa de Copa aqui no Brasil. Faz em outro lugar. Seria maravilhoso se a gente tivesse esse poder de prever o futuro. Mas, infelizmente, nem a equipe do nosso presidente tem, nem nós temos esse poder de prever o futuro. Mas todos nós, todos os dias, somos chamados a tomar uma decisão. Quando algo vem na nossa vida, a gente tem que se decidir por algo. E a gente sempre vai tomar a decisão em 2 sentidos. Ou eu vou tomar uma decisão segundo a minha vontade, segundo o que parece ser certo diante dos meus olhos, ou então eu vou tomar uma decisão segundo a vontade de Deus, conforme revelado nas Escrituras. O livro de Ruth começa exatamente dessa maneira, de uma família que está no meio de uma crise e tem que tomar uma decisão. Eles não têm o poder de prever o futuro, mas eles têm que tomar uma decisão. E o texto hoje vai mostrar para a gente que toda vez que a gente toma uma decisão que vai contra a vontade revelada de Deus, essa decisão, essa escolha só nos faz sofrer. Mas apesar da nossa má decisão, apesar das nossas más escolhas, Deus ainda é bondoso conosco.
Deixa eu repetir. Toda vez que a gente toma uma decisão que vai contra a vontade revelada de Deus, essa decisão só nos faz sofrer. Mas apesar das nossas más decisões, Deus ainda é bondoso conosco. Em resumo, é isso que a gente vai ver hoje, mas antes de a gente entrar no texto em si, deixa eu dar algumas informações a respeito do livro. O livro de Ruth, a gente não sabe quem é o autor, alguns vão dizer que foi Samuel, mas o que de fato a gente sabe é que a gente não sabe o autor. A gente sabe que é um livro inspirado pelo Espírito Santo, e por isso a gente hoje, nas próximas quartas-feiras, vamos expor esse livro. Do que trata o livro de Ruth? Alguns comentaristas vão dizer que o Deus retratado no livro de Ruth é o Deus soberano, o Deus que cuida de todas as coisas, seja elas coisas grandes ou coisas pequenas. David Atkinson, comentando sobre o livro de Ruth, ele vai dizer que o mesmo Deus, o Deus Todo-Poderoso, que cuida de todas as grandes nações, é o mesmo Deus que está interessado nas coisas do nosso dia a dia. O mesmo Deus que opera em grandes ações cósmicas, é o mesmo Deus que está cuidando dos detalhes do nosso dia a dia. Ele, sim, comanda o movimento das galáxias, isso é maravilhoso, mas ele também sabe aquilo que se passa na sua agenda. O mesmo Deus que vê quando um pardal cai ao chão, é o mesmo Deus que vê quando você dá um copo de água a quem dele precisa. O Deus que faz chover e que faz parar de chover, é o mesmo Deus que está cuidando de cada um dos seus filhos. Esse é o Deus retratado aqui no livro de Ruth. Você pode até se perguntar, tudo bem, mas por que estudar o livro de Ruth? Por que a gente está expondo o livro de Ruth? Você pode até argumentar e dizer, olha, o ano passado a gente aprendeu sobre Filipenses, e Filipenses tem muitas coisas boas, práticas para o nosso dia a dia, de como a gente ter uma vida de alegria em Cristo Jesus. Mas o que Ruth tem a nos oferecer? Uma história que aconteceu há 3.000 anos atrás, será que tem alguma coisa relevante para nós? Será que o livro de Ruth tem alguma coisa a nos oferecer? Deixa eu dizer para você, tem muito. Algumas coisas que nós vamos dizer aqui é muito mais atual do que o jornal A Tribuna de amanhã. O livro de Ruth é mais atual do que a gente imagina, e é por isso que a gente vai expor ele. É um livro que traz uma história de amor entre um homem e uma mulher. Não essa história de amor que a gente está acostumado a ver na TV. Eu sei que tem gente aqui que é apaixonada pelo filme Amor para Recordar. Eu conheço pessoas aqui dentro, grandes, fortes, que toda vez que passa o filme A Prova de Fogo, se caem em lágrimas. Eu particularmente gosto do Titanic. Sou apaixonado, já vi mais de 10 vezes Frouxo. Mas todos esses filmes, comparado ao livro de Ruth, eles não são nada. É claro que Jack e Rose lá no Titanic têm seus momentos, mas comparado ao livro de Ruth, eles não são nada. Um comentarista vai sugerir que essa talvez seja a mais bela história de amor já escrita. Se você fez aquilo que o nosso pastor indicou você a fazer, desde o começo do ano, de ler o livro de Ruth, se você fez isso, se você fez com atenção, existem momentos no livro de Ruth que a gente tem que parar a leitura, deixar as lágrimas rolarem. São momentos de parar o coração. É um livro tremendo. É uma história de amor entre um homem e uma mulher. E uma sogra. Não uma sogra tão boa quanto a minha, mas uma sogra que, pelo menos no começo da história, é bastante amarga. Mas ela é mais do que uma bela história de amor. Não se trata aqui apenas de uma história de amor. Infelizmente, muitos conhecem o livro de Ruth de maneira isolada, como se ela fosse um fim em si mesmo. Mas ela é apenas uma pequena historinha dentro de uma história maior. O livro não trata apenas da redenção de uma mulher moabita, trata da nossa redenção. O livro daqui não está tratando apenas do Redentor de Ruth, ele trata do nosso Redentor. E é isso que eu quero mostrar. Acima de tudo, o livro de Ruth vai nos ensinar acerca de Jesus Cristo. E se isso não ficar claro hoje, nas próximas exposições, a gente vai ter falhado miseravelmente em fazer aquilo que o próprio Jesus nos disse, de que toda Escritura dá testemunho dele. Claro que sim. Você pode concordar comigo e dizer, olha, Jesus é o personagem principal de toda a história. E talvez a maioria concorde com isso. Mas muitas das pregações que a gente ouve não é sobre Jesus. É sobre aquilo que a gente tem que fazer ou deixar de fazer para deixar Deus contente, ou pelo menos para não entristecer Ele. E como a gente tem que batalhar para conquistar as bênçãos. Mas a Bíblia não é primordialmente um livro de regras, um manual de autoajuda. Não, a Bíblia é sobre Jesus Cristo. Ele é o assunto principal. É o Deus que se fez homem. É a sua vida, morte e ressurreição. A mensagem da Bíblia é Jesus Cristo. Ele é a história. Ele é a grande história por trás de todas essas pequenas histórias. A Bíblia não é sobre nós. A Bíblia não é sobre Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Caleb, Noemi, Ruth, Davi. Não.
A Bíblia aqui é sobre Jesus Cristo. Todas as palavras, todos os verbos se referem a Jesus Cristo. E é por isso que eu quero convidar você, a partir de hoje e nas próximas exposições, a acompanhar o Evangelho segundo Ruth. O primeiro verso que a gente leu diz que essa história se passa nos dias em que julgavam os juízes. E quando o autor menciona isso, ele não está dizendo algo como, olha, há 80 anos atrás aconteceu a história. Mas quando ele fala a respeito dos juízes, ele está dizendo como era o caráter da época, como era a época em que a história de Ruth se passava. E só se você não sabe que período foi esse, o período dos juízes, deixa eu traçar aqui uma linha do tempo, para ficar bastante claro. A gente pode voltar lá para o livro de Êxodo, quando Moisés está no Egito, Deus envia as 10 pragas, e aí Faraó liberta o povo atravessa o Mar Vermelho, caminha durante 40 anos no deserto, Moisés vê a terra que Deus havia prometido para o seu povo, e ele não entra na terra prometida, ele morre antes. Josué assume o lugar de Moisés, peleja contra as cidades que estavam morando na terra prometida, conquista essas batalhas, e aqui a gente chega no período dos juízes. Um período que dura aproximadamente 400 anos. E é período dos juízes porque ainda não havia rei em Israel. E esse era um tempo terrível, irmãos. Era um tempo de apostasia. Alguns vão dizer que esse foi o pior período da história de Israel. A palavra de Deus era rara, o povo vivia se esquecendo de Deus. Embora fossem levados por Deus até a terra prometida, eles viviam dando as costas para Deus e adorando a outros deuses. Se você folhear uma folha para trás na sua Bíblia, você vai ver que o livro antes de Ruth é Juízes, que é o livro que nos traz o contexto da época. E uma frase que fica repetindo em todo o livro de Juízes é a seguinte expressão: cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos, porque não havia rei em Israel. Se você já leu o livro de Juízes, você vai perceber que as histórias contidas ali são meio que repetidas. São várias histórias, mas é sempre a mesma narrativa. É o povo se rebelando contra Deus, Deus enviava uma nação ímpia para punir o povo, e aí o povo se arrependia dos seus pecados, e Deus então enviava um libertador. Era uma época terrível. A primeira vez que eu li o livro de Juízes, eu confesso para vocês que eu fiquei bastante chocado. Eu já vi alguns filmes e séries com conteúdo violento, mas nenhum se compara com o livro de Juízes. Tem história aqui no meio do livro de Juízes que são de arrepiar o cabelo. Mas no meio de tanta confusão, no meio de tanto pecado, surge essa história de beleza, de drama, de redenção. Pode ser que hoje seja essa a sua situação. Pode ser que você hoje viva num contexto complicado, em dias difíceis, mas isso tem que ser um lembrete para nós. Que mesmo que seja difícil, Deus está cuidando do seu povo. O tempo dos juízes era um tempo de instabilidade política, opressão econômica, corrupção moral. Um tempo que era conhecido pela sua apostasia religiosa. A expressão, cada um fazendo o que é certo aos seus próprios olhos, era uma expressão comum nos tempos dos juízes. E eu acabei de descrever aqui o período dos juízes. Mas eu poderia muito facilmente estar descrevendo o nosso contexto. Será que muita coisa mudou? Passaram-se 3.000 anos, mas esses conceitos aqui de apostasia religiosa, corrupção moral em todos os níveis, cada um fazendo o que é certo aos seus próprios olhos, será que isso não retrata bem a nossa época? Será que isso não retrata bem o Brasil do século XXI? Será que essa expressão, tão comum aqui no livro dos Juízes, cada um fazendo o que é certo aos seus próprios olhos, não descreve bem a nossa situação, em que cada um faz o que acha que é certo, como se não houvesse Deus? E aí, nesse tempo já complicado, nesse tempo terrível, surge uma nova dificuldade. O texto vai nos dizer que houve fome na terra. E a fome que surgiu aqui na cidade de Belém era resultado da infidelidade do povo de Deus. A gente tem que ressaltar algo aqui, e a gente não pode associar as catástrofes, os desastres que acontecem como se fosse o próprio Deus. Mas no contexto aqui, sim, era o próprio Deus punindo o povo, para que o povo se voltasse em arrependimento. Então a fome aqui era por causa da infidelidade do povo. Israel vivia em termos de pacto, de bênção e maldição. Se Israel fosse fiel, Deus seria fiel. Mas se o povo fosse infiel, Deus viria e faria com que ele puniria o povo e o povo se arrependesse dos seus pecados. Lá no livro de 2 Crônicas, o próprio Senhor vai declarar que se o seu povo,
virasse as costas para ele e começasse a olhar para outros deuses, então ele viria, faria parar de chover e a fome viria até a terra. Então a fome aqui, nessa história, era resultado da infidelidade do povo a Deus. E há um detalhe importante aqui nesse verso, que na nossa tradução ele meio que se perde, que é um jogo de palavras que há aqui. Um outro dia eu conversando com um amigo meu, ele me falando a respeito do final de semana, das atividades que ele fez, e ele me disse que foi para a cidade de Praia Grande. Eu não conhecia essa cidade, e aí perguntei para ele como é que era a praia lá, e aí ele me diz que lá não tem praia. Praia Grande não tem praia. E tem mais, também não é grande, é bem pequena. O nome da cidade é uma mentira. É exatamente assim que o texto começa. Belém, que no original, Betlehem, significa casa do pão. Não havia pão. É dessa maneira que o texto começa. Não havia pão na casa do pão. O nome da cidade era uma mentira. O nome Belém fazia uma propaganda enganosa. O povo até buscava pão, mas não encontrava. O reverendo Hernandes, comentando sobre esse verso, ele vai dizer que, infelizmente, esse é o retrato das nossas igrejas. A igreja hoje é a casa do pão. E as pessoas estão famintas. O profeta Amós vai profetizar no capítulo 8, versículo 11, e ele vai dizer: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome até a terra. Não fome de pão, não sede de água, mas fome da palavra de Deus. E as pessoas estão famintas por Deus. Mas elas vêm até a igreja e elas não encontram Deus. Elas encontram muito do homem, mas pouco de Deus. Elas encontram muito ritual, mas pouco pão espiritual. Elas encontram muito da terra, mas pouco do céu. Outras pessoas que vêm estão famintas, mas não de Deus, mas das coisas que Deus pode oferecer. E aí até buscam conhecer algumas coisas a respeito de Deus, mas não procuram conhecer a Deus. Eu posso ter muita informação a respeito de Deus, mas não ter nenhuma intimidade com Ele. E sabe qual é o resultado? Hoje a gente está cheio de... A gente está com igrejas cheias de pessoas vazias de Deus. E a gente está com igrejas vazias de pessoas cheias de Deus. Esse é o retrato das nossas igrejas. Mas quando falta o pão na casa do pão, qual é a solução? É abandonar a casa do pão? Ou é esperar por aquele que pode vir e nos restaurar? O texto diz que eles haviam perdido a dádiva do pão, mas não diz que eles tinham perdido o doador do pão. Quando faltar pão espiritual aqui na igreja, será que a solução é a gente abandonar a igreja ou é a gente clamar por aquele que pode nos dar pão com abundância? O versículo 2 vai dizer: e este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi, os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. O texto começa dessa maneira. Vai falar do contexto em que essa família vivia, vai dizer que havia fome na terra, e aí ele vai dar o nome dessa família. Ele vai dizer que o patriarca era Elimeleque, a sua esposa Noemi, e os seus filhos Malom e Quilion. E essa família agora tem que tomar uma atitude. Eles estão no meio de uma crise e eles têm que escolher algo a fazer. Eles podem ficar em Belém, clamando a Deus, pedindo perdão pelos seus pecados, ou então eles podem partir para um lugar que oferece um pão melhor. Eles podem partir para onde a grama é um pouco mais verde. E é isso que eles fazem. Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion. Eles abandonam Belém, abandonam a casa do pão e vão para Moabe. O texto vai dizer que eles vão para Moabe e ficam ali. O livro de Ruth, irmãos, se dirige a pessoas que são semelhantes a Elimeleque, a Noemi, a Malom, a Quilion, semelhantes a nós. Como ele, a gente muitas das vezes acha que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. E a gente acha que a grama lá do lado moabita é melhor do que a nossa grama. Sabe quando é que a gente faz isso? Quando a gente demonstra falta de confiança na bondade de Deus por nós. Quando a gente reclama acerca do emprego que Deus nos deu. Quando a gente reclama do nosso esposo ou da nossa esposa. Quando a gente reclama da família ou talvez da falta de família que Deus em sua providência nos concedeu. E aí a gente fica fantasiando com campos mais verdes, com lugares melhor. Talvez alguns aqui tenham que confessar que tenham chegado ao ponto de ter virado as costas para o Senhor e ido por um caminho que oferece aparentemente um pão melhor. Mas na hora da crise, irmãos, o segredo não é abandonar a casa de Deus, mas é a gente se humilhar e pedir por restauração. É a gente se arrepender. É isso que a gente está precisando. É isso que as igrejas, é isso que as nossas famílias estão precisando. É de restauração. Não é de abandono, é de restauração. E só há um que pode dar restauração. É Jesus Cristo. Agora olhe pela ótica de Elimeleque. Imagine você viver nessa crise. Imagine só você viver nesse contexto.
a economia do país arrebentada, fome na terra, você tem família para cuidar. Por que eu estou falando aqui que a atitude de Elimeleque foi errada? Se parece que ele está querendo cuidar da sua família. Será que essa não é uma atitude boa? Um homem querer prover para sua família? E é uma atitude boa, mas nada justifica ele ir contra a vontade de Deus. Não cabia a eles deixar o lugar que Deus havia ordenado que eles tinham que ficar, especialmente ir para a terra de Moabe, que era expressamente proibida pela lei de Deus. Os moabitas, eles se originaram de uma relação incestuosa entre Ló e sua filha. As mulheres moabitas, elas eram conhecidas por seduzirem os homens de Israel e fazer com que eles adorassem a outros deuses. O povo de Moabe oprimiu o povo de Israel por muito tempo. Será que esse era um local indicado para Elimeleque levar sua família? Será que esse era um lugar que ele podia criar sua família piedosa? Era um lugar muito estranho para alguém que se dizia crente em Deus levar sua família. Por que eles não foram para um outro lugar onde se adorava a Deus? O texto não está dizendo que todo Israel tinha fome. Diz que era a região de Belém. Mas não, ele não vai pedir ajuda para os seus irmãos. Ele vai para Moabe, um lugar que era proibido por Deus. O puritano Matthew Henry, comentando a respeito da atitude de Elimeleque, ele vai dizer que a atitude de Elimeleque é boa. Ele quer cuidar da sua família. Cuidar da família é coisa boa, mas nada justifica, por mais bom que pareça ser, a gente ir contra a vontade revelada de Deus. E ele vai nos dizer, quando a gente se aborrece com o lugar na qual Deus nos colocou, a nossa família, a nossa cidade, o nosso esposo, a nossa esposa, e na primeira inconveniência, na primeira tempestade que vem, a nossa atitude é de abandonar, sabe o que a gente está dizendo para Deus? Que a gente é insatisfeito, que a gente tem um espírito descontente com aquilo que Deus tem nos dado. Infelizmente, irmãos, hoje a gente tem perdido a capacidade de enfrentar crise. Para nós hoje é mais fácil fugir, mas também é mais perigoso. Muitas pessoas não sabem lidar com uma briga no casamento. Sabe qual é a primeira atitude? É sair pelas portas do divórcio. Outras pessoas não sabem lidar com tensões familiares e no primeiro desentendimento que tem, a primeira atitude é desfazer os votos de compromisso. Outras pessoas não sabem lidar com uma pequena crise dentro da igreja. E ao invés de buscar em Deus a solução, sabe qual é a atitude? É abandonar o povo de Deus, é deixar o povo de Deus para trás. Há um outro fato que o reverendo Emílio Garofalo vai destacar, que torna a atitude de Elimeleque pecaminosa. Além de ele ir contra a vontade de Deus, ele também está desprezando a adoração. Sabe por quê? Porque, diferente de hoje você pode adorar a Deus em qualquer lugar, mas aqui não. Eles tinham que estar junto do povo de Deus. Eles tinham que estar na terra que Deus havia dado, para participar dos sacrifícios, ter acesso aos sacerdotes. Lá em Moabe não tem ninguém adorando ao Senhor. Lá não tem ninguém contando e recontando as maravilhas do Senhor. Não parecia que Elimeleque estava como a corça que ansiava pelas águas. Elimeleque estava desprezando a adoração ao Senhor. Entenda, irmãos, eles estavam na terra prometida, a terra que eles ansiaram por 400 anos, peregrinaram durante 40 anos, que custou o suor de muitos, o sangue de outros. Mas Elimeleque deixa tudo para trás. Ele não quer saber de obedecer a palavra de Deus, ele não quer saber da adoração. As opções de Elimeleque não são equivalentes a nós. Talvez hoje não faça diferença se você adora a Deus aqui em Criciúma, ou em Siderópolis, ou em Florianópolis, ou em São Paulo, ou em Nova York. Não faz diferença nenhuma. Mas no que diz respeito a Elimeleque e a sua família, eles tinham que estar em Israel. Eles não podiam deixar o lugar que Deus tinha dado a eles. Será que esse é um fator que entra na nossa conta, irmãos? Eu, sinceramente, acho que não. A gente tem residência fixa, a gente tem igrejas saudáveis, onde a gente pode ser bem alimentado. Mas sabe o que eu tenho visto? Pessoas que têm desprezado a adoração. Imagina só se você tem que mudar de cidade. Se você conseguir um novo emprego, ou se vai fazer um estudo em outro país. E se você receber esse convite, será que em que grau de importância está você adorar o Senhor semanalmente? Se tendo uma residência fixa que a gente despreza, imagina ir para fora. Se você receber um convite de morar fora do país, em que grau de importância está? Antes de você aceitar, sabe qual deveria ser a sua posição? É procurar, se o lugar que você vai morar, tem uma igreja perto para você ser bem alimentado, para você crescer em comunhão com seus irmãos. Mas a gente despreza a adoração ao Senhor. Há um outro fator que a gente tem que notar aqui, que é o nome de Elimeleque. Elimeleque no original significa, meu Deus é rei. Mas isso é tão incoerente com a vida de Elimeleque. Ele não parece viver como se Deus fosse rei da sua vida.
Ele parece mais que ele sim é rei da sua vida. Quando ele ouvisse seu nome, ele tinha que ser lembrado que Deus é rei sobre ele. Mas será que era dessa maneira que ele vivia? Mas quem somos nós para criticar Elimeleque? A gente também nega o nosso nome constantemente. A gente, quando se uniu a Jesus Cristo, a gente passou a ser chamado de cristão. Mas ser cristão hoje, que diferença faz? A maneira como eu vivo, as decisões que eu tomo, ser cristão ou não tem feito diferença nenhuma. Quando a crise bate, o nosso coração de fato mostra onde a gente está. No fundo, sabe o que a gente quer ser? A gente quer ser como Elimeleque, não tendo do rei sobre a nossa vida, mas a gente sim, sendo rei sobre si próprio. Infelizmente a gente é assim. Que caminho a gente vai escolher, irmãos? Quando Elimeleque se mudou para Moabe, parecia que tudo estava bem. Parecia que, embora ele fosse contra a vontade de Deus, embora ele estivesse desprezando a adoração, parecia que tinha dado certo o seu plano. Afinal de contas, agora ele está em Moabe, ele tem trabalho, ele tem comida, enquanto seu povo está lá passando necessidade, ele está bem alimentado. Talvez Elimeleque, antes de ir, tenha orado como a gente ora, e tenha dito para Deus, Deus, se a porta estiver aberta, é porque o Senhor quer que eu vá. Mas se o Senhor fechar a porta, é porque não é para mim ir. Quantas vezes a gente faz esse tipo de oração, irmãos? Em que lugar da Escritura que nos manda a gente fazer isso? E a gente ora, olha Deus, se o Senhor abrir a porta é para mim ir, mas se o Senhor fechar, é porque não é para mim ir. Mas quem disse que porta aberta é a aprovação de Deus? Talvez Deus abriu a porta, mas não para que você vá, mas para testar o seu coração, se de fato está em confiar no Senhor, apesar das adversidades, ou se você quer ser rei sobre a sua própria vida. Essa simples decisão de Elimeleque, de não confiar em Deus, resultou em desastre para a sua família, como a gente vai ver. Dificilmente, irmãos, pecado não traz consequência. Pecado, na verdade, ele nunca ajuda em nada. Você quer tomar uma decisão segundo a vontade de Deus? Quer fazer isso? Vá para a Escritura. E lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, Paulo vai nos dar uma dica incrível. Ele vai dizer o seguinte, que a vontade de Deus para a nossa vida é sempre a nossa santificação. Se você vai tomar uma atitude, por mais boa que aparentemente seja, como a de Elimeleque aqui, se você vai tomar uma atitude que vai te levar, que vai te afastar dos caminhos do Senhor, que vai contra a tua santificação, que vai fazer você ser menos parecido com Jesus Cristo, não faça, não vá. Não é vontade de Deus para a tua vida. Que caminho a gente vai escolher, irmãos? E nos momentos de definições da nossa vida, a gente tem que determinar o futuro em que a gente vai tomar. Sabe quais são os fatores que pesam nas nossas escolhas? É aquilo que vai me trazer felicidade, sucesso. Esses são os fatores que determinam o tipo de escolha que eu vou tomar. Raramente para nós a vontade de Deus tem algum reflexo, especialmente se a vontade de Deus para a minha vida vai contra o meu interesse de felicidade e sucesso. O que leva a gente a fazer o que a gente faz, irmãos? Será que a gente é guiado pela ótica do Evangelho? Será que a gente vive uma vida de acordo com os valores cristãos? Ou a gente ainda é escravo dos nossos próprios desejos? E aí é por isso que eu sonego o imposto? É por isso que o troco que eu recebo a mais eu não devolvo? Porque o que importa, no final das contas, não é ser cristão. O que importa é eu ser bem-sucedido. O que importa é o que é bom para mim. Mas no versículo 3 vai dar a consequência da escolha de Elimeleque. O texto vai dizer, e morreu Elimeleque, marido de Noemi. O texto muda abruptamente. Não diz como Elimeleque morreu, simplesmente diz que Elimeleque morreu. Elimeleque perdeu a sua vida, sabe fazendo o quê? Buscando a sobrevivência. Ele até conseguiu fugir da fome lá em Belém, mas ele não consegue escapar da morte em Moabe. O lugar que ele estava buscando lar, sabe o que ele encontra? A sepultura. Onde ele pensa que encontraria vida, ele encontra a morte. Versículo 4. Os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E o tempo vai passando. Elimeleque, o patriarca da família, morreu, mas Noemi e seus 2 filhos poderiam ter voltado para Belém, mas não, eles persistem em ficar em Moabe. Na verdade, aqui parece mais que ele já se sente mais em casa em Moabe do que em Belém. Ele já se sente mais moabitas do que belemitas. E aqui é um lembrete, irmãos, para nós. As nossas decisões, elas não afetam somente a nós mesmos, mas afetam as pessoas que a gente ama. A nossa jornada afeta a nossa família. Por isso a gente tem que tomar cuidado com as nossas atitudes, porque não influencia somente a nós mesmos, mas influencia as outras pessoas. Sabe qual é o resultado aqui da decisão de Elimeleque e de Noemi de sair de Belém, de ir contra a vontade de Deus? Os filhos acabam vindo no mesmo caminho. E o texto vai nos dizer que os filhos agora acabam se casando com mulheres moabitas.
E isso era algo que era expressamente proibido pela lei de Deus. Eles não podiam casar com mulheres moabitas. Talvez a mãe deles tivesse alertado a eles e falado: meus filhos, vocês não podem fazer isso. A palavra de Deus diz que não se pode casar com mulher moabita. E eles podem ter olhado para Noemi e falado: que é isso, mãe? A palavra de Deus também dizia que a gente não podia sair de Belém, mas a gente saiu. Por que a gente pode quebrar umas regras e outras não? Afinal de contas, a gente está em Moab, não tem mulher do nosso povo aqui. Então a gente vai casar, porque o que importa é a minha felicidade. A minha felicidade está acima de outras coisas. E a vida vai passando. E são nas pequenas concessões que a gente vai dando em que a gente vai se afastando dos caminhos do Senhor. Geralmente, quando a gente se afasta, não é de uma atitude de uma hora para outra. São nas pequenas coisas que a gente vai deixando. É um dia que eu deixo de orar, é outro dia que eu deixo de ler a Bíblia e digo: não, semana passada eu já li bastante, então essa semana eu vou dar uma descansada. E aí chega a semana seguinte e acontece a mesma coisa. É nos domingos, quando a gente passeia o dia todo e chega na hora de vir para a igreja, a gente diz: não, hoje eu vou descansar. Hoje eu estou cansado, amanhã tenho que trabalhar cedo, então hoje eu vou descansar, é só hoje que eu vou faltar. E aí chega o domingo seguinte e a gente faz a mesma coisa. E aí a gente diz: não, esse mês eu vou descansar, não vou na igreja porque eu tenho que estudar para um curso ou um concurso. E a gente vai indo dessa maneira. São nas pequenas coisas. E com o tempo a gente vai se acostumando com isso. E o pior de tudo, chega um momento que a gente nem mais sente falta. E a gente se afasta dos caminhos do Senhor. Mas Elimeleque morreu. Talvez morreu e eles tenham pensado que morreu, talvez por causa da velhice. Noemi está bem na vida ainda. Ela tem do que se alimentar. Tem 2 filhos, agora que são casados, embora com mulheres moabitas, mas tem a possibilidade agora de ter netos. Tudo está bem. Por anos parece que tudo vai bem nessa família. Mas o pior ainda está por vir. Olha o que diz o verso 5. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Gente, que história triste. Essa mulher perdeu todos os homens importantes da sua vida. Ela perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, e agora ela está sozinha. Está com as suas 2 noras, mas são 3 mulheres sozinhas. Ela é estrangeira numa terra estrangeira. Quem que vai sustentar elas? Não ter emprego aqui no contexto, não ter marido, é não ter comida. Não se trata de mulheres como vocês aqui do século XXI, que pode trabalhar, que pode se sustentar. Não, aqui, mulher que não tem marido. É mulher que não tem comida. E agora ela está assim, sozinha, perdeu os 2 filhos, está com as 2 noras, que não são parte do seu povo. Ela tem que tomar uma decisão. Ela tem que escolher um caminho. Embora pareça que ela não tem muita escolha a ser tomada. Ela vai ter que engolir o seu orgulho e voltar para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Ela vai ter que engolir ele e voltar. Como o verso 6 vai dizer, e eu não vou me aprofundar porque já faz parte da próxima exposição, que lá em Belém, agora havia pão novamente. De fato, irmãos, às vezes o que mais impede a gente de voltar para casa é o nosso orgulho. A gente odeia a ideia de voltar e para casa ou para a igreja e dizer que aquela atitude que a gente tomou foi errada. E por incrível que pareça, parece que é melhor ver a gente viver no erro, viver longe do Senhor, do que a gente engolir o nosso orgulho e admitir que errou. Aqui é um lembrete, irmãos. Nem todos que abandonaram o caminho do Senhor vão retornar. Elimeleque saiu do meio do povo de Deus e não retornou. Os filhos Malom e Quilion também não retornaram. Alguns que um dia pareciam ser parte do povo de Deus, que estavam no nosso meio, cantavam conosco, se alimentavam da palavra de Deus, e com o tempo, nas pequenas coisas, foram deixando o caminho de Deus para trás. E hoje já não se encontram mais aqui. Pode ser que alguns voltem, pode ser que outros não. Na verdade, irmãos, é que se não fosse a graça de Deus, todos nós aqui, todos nós acabaríamos como Elimeleque, Malom e Quilion, mortos, enterrados, sem vestígios, sem memória, vítimas, sabe de quem? Das nossas próprias decisões. Se Deus deixasse nós e nos abandonasse pelas nossas próprias escolhas, todos nós iríamos desaparecer num só instante. Contudo, irmãos, felizmente para nós, a graça de Deus, ela transcendeu a nossa rebelião. E Ele não deixa apenas a porta aberta para que a gente volte, mas Ele faz como o pai do filho pródigo, que não ficou apenas sentado na sala com as pernas para cima, esperando que o filho pródigo voltasse rastejante. Não, Ele correu de encontro até o filho. Assim é Deus com nós. Em Cristo, Deus correu e veio até nós. Aqui está a esperança para nós. Aqui está a esperança para aqueles que já estão há um longo tempo afastados do Senhor. Há um caminho de volta para casa. E sabe o que é mais incrível? É que você não faz esse caminho sozinho. Jesus, Deus, Ele te espera de braços abertos.
Irmão, será que vai haver esperança para a situação de Noemi, sozinha, longe do seu povo, sem seu marido, sem seus filhos? Se você ler o livro de Ruth, você vai ver que tem esperança. Você vai ver que o futuro de Noemi, e pelo menos de uma das noras aqui, vai ser brilhante. Mas isso não quer dizer que não ficarão marcas. Pecado, como eu disse, nunca ajuda e ele só traz consequência. E a gente tem que colher aquilo que a gente plantou, irmãos. É claro que Deus perdoa o adultério e Ele perdoa mesmo. Talvez o seu esposo, sua esposa perdoe. Isso é maravilhoso. Mas isso não quer dizer que vai ficar um longo tempo com desconfiança dentro de casa. Isso é normal. É claro que Deus perdoa bandido, assassino, ladrão, e Deus perdoa mesmo. Mas isso não quer dizer que eles não têm que passar um longo tempo atrás das grades pagando pelo que eles fizeram. Os nossos pecados trazem consequências e a gente tem que lidar com ele. Talvez a gente olhe para esse sofrimento de Noemi aqui e parece que o sofrimento dela é quase que insuportável. Talvez ela sabe que ela errou, ela sabe que ela foi contra a vontade de Deus, mas perdeu o filho, os filhos, perdeu o marido. Talvez Noemi está aqui com perguntas sem respostas. Mas é exatamente nessas horas, irmãos, em que a gente fica sem respostas, que a gente fica sem chão. Muitas das vezes, fruto dos nossos erros, é que a gente tem que desconfiar na providência do nosso Deus. Essa esperança, irmãos, para todos aqueles que aqui hoje se encontram em circunstâncias difíceis. Talvez há esperanças aqui para aqueles que casaram com a pessoa errada, mesmo sabendo que ela era a pessoa errada. Há esperança para aqueles que viveram uma vida com o objetivo errado. Há esperança para aqueles que escolheram a carreira com a motivação errada. A gente tem que descobrir que Deus é soberano até mesmo sobre as nossas más escolhas. E Ele se utiliza dela, da feiura do nosso pecado. E sabe o que Ele extrai da feiura do nosso pecado? Ele extrai beleza. Ele faz com que o evangelho dele avance na nossa vida. Na semana passada eu conversando com um amigo meu, e ele me dizia que ele tinha se afastado dos caminhos do Senhor, escolheu trilhar um caminho terrível. Agora ele já voltou. Mas ele disse que aquilo que ele passou, tudo aquilo, as atitudes que ele fez, e ele sabe que ele fez errado, mas ele disse que Deus estava utilizando das coisas pecaminosas que ele fez para mudar o caráter dele. E ele disse que agora ele estava sendo mais compreensivo, mais misericordioso, mais amoroso. É isso que Deus faz com nós. Ele pega os nossos pecados e ainda transforma em bem para nós. Esse é o nosso Deus, irmãos. É o Deus que é bondoso. Como a gente age, irmãos, diante das circunstâncias da vida? A gente precisa lembrar do nosso Senhor Jesus. Ele no momento mais difícil, ele lá no Getsemane, sabendo que ele iria enfrentar, sabendo que ele iria ser morto numa cruz, sabendo que ele iria ser separado do seu Pai por conta do meu e do seu pecado. Seria normal se ele dissesse: não, eu não quero isso aqui, eu não preciso disso, eu vou voltar para o céu. Não é isso que ele faz. Porque Jesus entendeu que a vida não está para serviço próprio e que a vontade dele é fazer a vontade do Pai. Compare a sua atitude, irmãos. Compare a nossa atitude. Compare a atitude de Elimeleque com a atitude de Jesus Cristo. Enquanto Elimeleque deixou a terra onde havia fome e foi em busca de uma falsa bênção, Jesus faz um movimento contrário. Ele deixa as delícias do céu, ele deixa o trono do seu Pai para vir até uma terra onde há fome. Sabe para que ele faz isso? A fim de nos resgatar das nossas próprias decisões, das nossas decisões pecaminosas, e nos garantir um futuro no reino dele. Você acha que você está sofrendo? Talvez o seu sofrimento seja fruto das suas más escolhas, talvez das más escolhas de outras pessoas. No final das contas, todos nós sofremos por conta do que Adão fez, em desobedecer a palavra de Deus. Mas é através do seu sofrimento que Deus quer te trazer de volta para Ele. A gente tem que ser lembrado que quando a gente estiver no meio do sofrimento, que esse mesmo Deus que muitas das vezes nos faz sofrer, Ele mais do que todo mundo sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é ser abandonado pelos amigos, ser deixado sozinho, ser pendurado numa cruz. Cada lágrima que você derrama é uma lágrima cujo custo Ele compreende. O livro de Hebreus capítulo 4, versículo 15 vai nos dizer que a gente não tem um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas a gente tem um sumo sacerdote que a nossa semelhança, em tudo foi tentado, tudo sofreu, mas não pecou. Esse é o nosso Deus, irmãos. A gente precisa estar consciente de que Deus se utiliza das piores circunstâncias. Esse começo aqui, esses primeiros 5 versos, só tem tragédia. É só pessoas fazendo o que é errado. Mas Deus se utiliza dessas atitudes erradas para cumprir seus planos. Vá lá para o Evangelho de Mateus. Vê na descendência do Filho de Jesus Cristo, na descendência dele, a Ruth, uma mulher moabita. Ruth é uma das avós de Davi. E aí você pode se perguntar, o que uma mulher moabita está fazendo na descendência do Filho de Deus? Sabe por que ela está lá?
Ela está lá pela mesma razão que agora eu e você também estamos, por causa da grande misericórdia do nosso Redentor. Quando tudo estiver difícil, irmãos, lembre-se que o Senhor tem um propósito para nós, que Ele está trabalhando de alguma maneira inacreditável, que apesar das nossas escolhas, e essa é a palavra, apesar das nossas escolhas, Deus continua trabalhando na nossa vida, Ele continua sendo bondoso conosco, Ele está mudando o nosso caráter, Ele está nos fazendo cada vez mais ser parecidos com Jesus Cristo, e o seu nome vai ser glorificado. Se coloque de pé, irmãos, feche seus olhos. Pai, te louvamos, porque se deixados a nós mesmos, todos nós iríamos desaparecer. Se nós fôssemos, por conta das nossas escolhas, todos nós iríamos ser mortos, enterrados. Mas o Senhor não deixou que isso acontecesse. O Senhor, através do seu Filho Jesus Cristo, nos arrancou com mão forte. O Senhor fez com que em Jesus Cristo nos transportasse do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Como que a gente não vai ser grato por tanto amor demonstrado por nós? Como nós não vamos ser gratos por tanto amor por nós, ó Deus? Pedimos a Ti, ó Deus, que apesar das nossas más escolhas, apesar dos nossos erros, continue trabalhando na nossa vida. Faz o Teu reino avançar nas nossas vidas. Que o Teu nome venha a ser glorificado e que possamos se parecer cada vez mais com o Teu Filho Jesus Cristo. Essa é a minha oração e eu oro no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Seja tu reino,